Colocar para gravar aqui. Senão a gente não fatura no final do dia, não ganha salário. Ah, legal. Começou a gravar. Bom dia, pessoal. A professora Amanda está com problema. Opa, quem falou? Parece um grilo aí que entrou no fone. Não tem problema. A professora Amanda está com problema lá no microfone dela. Gente, supimpa, legal. Ela está com um probleminha lá no microfone dela, ela vai tentar aí falar um oi para a gente aí no decorrer da aula. Caso não consiga, não tem problema, tá? Depois vai ter oportunidade aí. Vocês, então, pelo que eu entendi, vocês já conhecem a professora Amanda, né? Acho que é a primeira vez que estou dando aula para vocês, é isso mesmo, né? Pelo menos eu não me lembro de estar junto com vocês em aula, né? Acho que é isso mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos falar então um pouquinho da disciplina? Professora Amanda, eu vou começar a apresentar aqui os slides, tá bom? Qualquer coisa aí, a professora interrompe, ou alguém pode interromper aí a transmissão, pode falar um oi, tá bom? Aí a gente explana melhor e tal. Deixa eu ver aqui onde que tá a aula, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui o... Cadê o aplicativo? Só um instante, pessoal. Deixa eu abrir aqui o PDF. Desktop, aulas, CFSP, disciplinas, parará, integrado aqui. Maravilha. Deixa eu ver aqui, introdução da disciplina. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom dia, tá? Bom dia para todo mundo. Para quem chegou agora. Pessoal, importante. Vocês viram que lá no começo tem uma lista de presença logo nas postagens da sala? Vocês viram isso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É o jeito que eu e a professora Amanda, a gente vai fazer a presença, tá bom? Viram agora. Não tem problema, estava faltando falar. Então, ó, como é que a gente faz a lista de presença desse modo remoto aqui? É super complicado, né? E aí, eu com a professora Amanda, a gente já trabalhou dessa forma, e eu prefiro assim. Então, eu vou mostrar lá, mas eu vou explicar primeiro, depois a gente vai ver lá o resultado disso. A ideia é que tem um formulário lá, vai estar a aula número tal, né, a disciplina e a data. Aí você vai lá e clica, né, estou presente e vota. Aí o que acontece? Isso vai gerar uma lista para mim e para a professora do dia que você estava presente e do horário. Vamos imaginar o seguinte, que isso pode acontecer, tá? E essa obrigação é de vocês. Então, a obrigação de olhar as notas no swap e a presença é obrigação de vocês, tá? Porque a gente também comete erros. Então, vamos imaginar que semana que vem você estava presente na aula hoje, só que por algum motivo você não viu esse formulário, passou batido, tá? Aí você acessou semana que vem ou daqui um mês o swap, eu tô com falta, mas eu estava na aula. O que você vai fazer? Calma, não se desespere. Veja o dia que você está com falta, vem aqui no Teams, acessa a aula relativa à aula desse dia que você está com falta, assiste a aula, registra sua presença lá no formulário, ok? E aí, depois você manda e-mail para mim e para a professora Amanda, dizendo, olha, professor Flávio, professora Amanda, eu estou com falta no swap no dia tal, mas eu acabei de fazer o registro lá no Teams da minha presença no formulário. Favor corrigir no swap. Beleza. Eu ou a professora Amanda, quem chegar primeiro vai chegar e vai corrigir lá a presença de vocês. Beleza? Então, se você não conseguiu assistir a aula aqui hoje, vai assistir aula semana que vem, tá? Então, eu vou mostrar lá como é que fica isso. Deixa eu carregar aqui, né? Aí, então, aqui tem a nossa aula, tá? Não é aqui, Flávio, é aqui.
tem que vir aqui, aí você tá vendo aqui, ó, a aula do dia 2? Aí a aula do dia 2 tem todas as postagens aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, nesse formulário. Sempre vai ser a primeira coisa que vai ter na sala, tá? Então, no dia 2, lá no dia 10, a primeira coisa que vai ter é isso daqui. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, estou presente, e vai enviar o voto, tá? Belezinha? Vai aparecer aqui. Depois eu e a professora Amanda, a gente vai acessar essa lista de chamada. Então, se você não fez isso ainda, não tem problema. Clica aqui na sala, ok? Localiza a postagem, é a primeira de todas. Seleciona aqui, estou presente e envia o voto. Combinado então, pessoal? Então, é assim que eu e a professora Amanda, a gente vai controlar a presença de vocês. Se você está com falta em um dia, basta entrar no dia aqui, registrar e depois avisar eu e a professora Amanda que você efetuou o registro lá da aula. Tranquilo, belezinha? Tá, combinado então. Legal. Beleza? O que nós vamos fazer agora mesmo? Assim, nós vamos fazer a aula, né, Flávio? Beleza. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Qualquer dúvida aí, vocês interrompem a aula, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês. Lembrando que essa aula já está lá no Moodle, tá? Já está lá no Moodle. Se alguém puder me dar um aviso aí, se apareceu aí o slide para vocês. Opa, entendido. Apareceu o slide. Ô, louco, voz de radialista, essa daí, quem que é? Eu sou o João. Eita, nós, ó o homem. Vamos lá, então. Obrigado, João. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar, então, sobre banco de dados, né? E o que será que é banco de dados, né? Banco de dados é um programa, é um software, né? A gente vai aí, no decorrer desse ano aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Muito bem. Você já conhece a professora Amanda, né? A gente já fala um pouco disso. Bom, quem que é o Flávio, né? Quem que é o Flávio? Então eu vou falar um pouquinho aqui de mim, só para vocês me conhecerem, e aí a gente vai se conhecer um pouco melhor aí durante o decorrer aí dos semestres, dos bimestres, tá? Bom, eu estou no Instituto Federal desde 2002, tá bom? Eu estou no Instituto Federal desde 2012, né? Desculpa, 2002, não, 2012, tá? Aí eu tô lá com o pessoal trabalhando, dando aula aí junto com vocês, tá bom? E o que eu fazia antes disso, né? Tem aquela sempre pergunta, né? Você trabalhou um dia ou você sempre deu aula, né? Na verdade, o professor também trabalha. Tem gente que acha que não, mas trabalha. O que eu fazia antes? Bom, a minha formação acadêmica, eu sou formado em ciência da computação, tá? Eu sou da primeira turma da Unip, aqui de Sorocaba, formado em ciência da computação. Depois eu tenho uma especialização em banco de dados Oracle pelo IBTA, Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, fica lá em São Paulo. Eu tenho um MBA em gestão financeira pela Exanc, tá? Trabalhei como balconista lá, acho que quando eu tinha idade de vocês, até um pouco antes. Depois eu comecei a hora que eu já estava um pouco mais adulto, comecei a fazer faculdade, aí trabalhei em empresas da área de gestão hospitalar, basicamente, e área de gestão financeira, né? Então, área de gestão hospitalar, eu trabalhava especificamente com banco de dados, então eu trabalhava numa empresa que a gente tinha como carteira de clientes todas as Unimedes do Brasil inteiro, né? Então, a gente atendia, desenvolvia produtos da área de saúde, da área de gestão hospitalar para Unimed do Amazonas, São Paulo, Araraquara, Itapetininga, aí que tem uma Unimed. Então, a gente atendia, a gente desenvolvia tudo isso, a gente praticamente era a gente trabalhava para a Unimed. E o nome dessa empresa chamava Informage, é aqui de Sorocaba. Essa empresa, hoje ela não existe mais, ela foi vendida, eu também fui vendido,
né? Existe uma gigante de software nacional, que é a DataSul, que também não existe mais, mas há uns 20 anos atrás, aí, ou mais, tinha uma gigante chamada DataSul, que nasceu lá no sul do país, né? Uma grande empresa na área de softwares a nível nacional, e ela não tinha, né, um produto de saúde no mercado, e nós da Information éramos líderes do mercado. Aí eles foram lá e compraram a gente, para que eles tivessem um produto, né, na área de saúde. Aí, tudo bem, como se não bastasse, acho que uns 8 meses depois, eu fui vendido de novo. A empresa foi vendida. Aí veio uma empresa que existe, a TOTUS, né, e comprou a DataSul. Então, a TOTUS hoje é uma gigante dentro do território nacional e internacional no desenvolvimento de software. Aí, como tudo na vida, enquanto tá bom, né? As coisas, depois que a TOTUS assumiram, Flávio Mania. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Flávio Mania, tá? As coisas não ficaram mais legal, porque daí já era uma grande empresa, as coisas não eram mais tão bacanas quanto trabalhar numa empresa pequena, que todo mundo se conhecia, né? Aquela coisa toda. Aí eu peguei, estava terminando o meu MBA em gestão financeira, e aí eu recebi uma oferta para trabalhar num banco, aqui mesmo em Sorocaba. Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Sorocred. Se tiver dívida lá, não xingue eu, tá? Faz parte do mundo. Eles, na época, eles eram eles não eram um banco, né? Fugiu agora a cabeça. Eles eram uma factoring, lembrei. Eles eram uma factoring, né? E aí eles queriam virar banco comercial, queriam operar no mercado financeiro. Aí me convidaram lá para trabalhar, para trabalhar junto com a auditoria, cuidar de algumas questões da área de informática e contabilidade financeira e tarará. Fiquei lá um bom tempo, aí um dia cansou também, aí saí de lá, resolvi dar aula, estou dando aula até hoje, acho que agora sosseguei o facho, né? Mas é isso daí, então esse é um pouquinho do Flávio, tá bom? Tô tentando terminar meu mestrado na Unicamp, essa pandemia aí pegou todo mundo aí no contrapé, né? Vocês, a gente também que é professor, pegou todo mundo que trabalha, todo mundo que desenvolve, seja uma atividade remunerada ou não, né? Pegou todo mundo aí de jeito, atrapalhou a vida de todo mundo, e assim como a de vocês, a minha também atrapalhou. E nós estamos aí nesse ponto agora aí, trabalhando de casa, estudando de casa, fazendo um monte de coisa de casa, né? De um certo, acho que é um certo modo, né? Creio todo mundo, tá certo. Mas é isso aí, tá? Atrapalhou a vida de todo mundo. Mas aí a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai se falando melhor aí durante as aulas, a gente vai falando mais, tá bom? A professora Amanda já tá com problema do microfone, mas vamos lá, vamos voltar para a aula então. Então aí a gente vai se falando melhor. Deixa eu falar agora da aula aqui então, senão a gente não toca essa aula aqui hoje, né? Cadê aqui? Vamos lá. Belezinha. Então, vamos lá com a questão aqui da disciplina de banco de dados, né? E aí, ó, a gente chega numa situação em que a gente se pergunta, né? Opa, deixa eu dar só um zoom aqui e ajeitar um pouco. Tá, vai ter que ser assim mesmo. Tá, então aí a gente se pergunta, né? O que é um banco de dados? Só que para a gente primeiro descobrir entender o que é um banco de dados, a gente primeiro precisa entender da onde vem a necessidade de se ter um banco de dados. Por que eu preciso de um banco de dados, né? Vou deixar assim mesmo. Por que eu preciso de um banco de dados? Bom, a gente começa aqui então, ó, falando um pouco dessas escalas, né? Dessas escalas aqui de unidades. Então perceba, aqui está um pouquinho ruim de vocês enxergarem, mas não tem problema. Depois vocês conseguem ver com mais qualidade. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho algumas grandezas de armazenamento, tá? Tá um pouco ruim de enxergar aqui, por causa do slide. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, para ficar bem legal. Acho que dá, Flávio. Ó, vamos ver cada quadradinho desse aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho um byte, né? Eu tenho aqui os bytes, né? Que são os zeros e uns, né? E aqui eu tenho um byte que é a composição de 8 dígitos, sendo eles
0 e 1. Legal. E aí eu já tenho a medida um pouco acima, chamada kbyte, que a gente pode armazenar pequenos discos, né? Pequenas quantidades de informação. Aí depois, uma unidade logo acima, a gente tem os megabytes. Então, por exemplo, só para a gente ter uma noção, né? Uma música, ela ocupa 5 megabytes, né? Uma música MP3. Para se ter um outro referencial, um CD, que a gente nem se compra CD, mas a gente compra DVD, né? DVD virgem, DVD gravado. Um CD, ele cabe 700 MB. Então, daria para colocar aí quase umas, sei lá, 40, umas 30 músicas aí com qualidade. Os DVDs que já fazem parte do nosso dia a dia, um DVD cabe 4,75 gigabytes, ou caberiam 200 músicas, né, de 5 megabytes cada uma. Bastante coisa. Aí, a gente chegou a um ponto da vida que a gente falou, olha, os gigabytes já não servem mais para mim, já não dá para armazenar tudo o que eu quero na vida. Eu preciso de mais espaço. Pessoal, vai passar um caminhão de som aí agora do lado, aí, se atrapalhar, não esquenta, ele passa rápido, tá? Então, ó, eu tenho aqui os terabytes, né? 1 terabyte, apenas 1 terabyte cabe 400 mil fotos. 1 terabyte, 400 mil fotos, ou 200 mil músicas. Ou, né, 40 filmes em Blu-ray. Ou seja, é muito espaço de armazenamento. Provavelmente vocês não ouviram 200 mil músicas. Fotografia, talvez, né? Não 400 mil, mas a gente tira muita foto hoje em dia. Legal. Aí, mesmo assim, os terabytes não foram suficientes. A gente precisou, então, dos petabytes. Um petabyte, né? Todos os jogos, caberia, né? Comporta, né? Todos os jogos de Wii, né? Do Nintendo Wii, do Xbox ou PlayStation. É muita coisa, né? Ou poderia armazenar 200 milhões de músicas, ou 20 mil fotos, e cada foto de 30 gigapixels, que é as câmeras, acho que as câmeras mais potentes, mesmo de celular, não bate ainda 30 gigapixels cada foto, né? Bom, fora isso, a gente tem o heptabyte, mais do que pode ser visto em uma vida, ou seja, 200 bilhões de músicas, 40 milhões de filmes. É o espaço que isso ocupa. Cerca de 30 heptabytes são transferidos todos os meses pela internet. Então, olha o volume de informações que estão trafegando, né, na internet. E essa informação é que ela não está atualizada. O zettabyte, 1 bilhão de HDs comuns, todas as palavras faladas do mundo. Então, imagine que a gente pudesse armazenar todas as palavras que as pessoas estão falando nesse momento no mundo inteiro. Eu poderia, com 1 zettabyte, eu poderia armazenar isso. E aí tem o iotabyte, que é mais do que todas as informações disponíveis no mundo. E aí, então, a gente chega na situação. Legal, né? A gente tem tido aí nos últimos 30 anos uma demanda crescente de armazenamento de dados, né? E esse armazenamento de dados, ele tem aumentado ano a ano. Então, quanto mais a gente aumenta a nossa dependência tecnológica, mais coisas nós estamos colocando na internet. E, consequentemente, mais espaço nós estamos precisando. Evidentemente, talvez você, no seu telefone celular, você não ocupe tudo isso. Mas imagine o YouTube, né, que está armazenando um monte de vídeo. Imagine o Instagram armazenando um monte de imagem. O próprio Facebook, né, armazenando textos, imagens. Então, esse trânsito aqui de informação, ele demanda armazenamento, tá? E é aí que entra o grande problema. Mas como é que nós chegamos, né? Como é que nós saímos da idade da pedra, né? E chegamos a essa necessidade gigante? Simples. Então, desde que a humanidade, né? Desde que a humanidade
começou a dar os seus primeiros passos, né, houve-se a intenção de querer armazenar os dados, né, ou desenhos do que aquelas pessoas passavam. Então, a gente encontra esses desenhos rupestres, né, hieroglifos armazenados, coletados e vistos aí pela história, que era uma forma do ser humano já na época lá atrás e registrar informações. Então, por exemplo, essa pintura rupestre aqui, ela é uma primeira tentativa que a gente pode, uma primeira ideia de se armazenar informação. E o que essas pinturas armazenavam? De tudo, desde calendário lunar, calendário de colheita, né, que as pessoas registravam de acordo com uma determinada lua, ia ter uma chuva, ia ter um evento, até eventos não tão dignos, como guerras e assim vai. Os hieroglifos, né, são muito com os pergaminhos, né, são muito comuns na história egípcia, mas em todas as civilizações, de alguma forma ou outra, se tentou armazenar informações de algum jeito, seja por escrita ou seja por desenho. E aí, com base nisso, nós chegamos aqui a uma informação importante na nossa caminhada aí. O que são dados, né? O que são dados? Então, dados, eles são nada mais nada menos que elementos brutos de uma quantidade gigante de informação. Então, para a gente ter uma noção bem simples, né, segundo o Davenport, são elementos brutos sem significado, desvinculados da realidade. Então, é uma informação aleatória, é uma informação que por si só, ela não explica, ela não satisfaz, ela não elucida uma determinada dúvida, tá? Observações sobre o estado do mundo são símbolos e imagens que não dispersam incertezas. Então, a partir do momento que eu tenho um dado, como ele é um elemento bruto e que está desvinculado da realidade, ele não dissipa nenhuma dúvida que nós podemos ter sobre aquilo, tá? Então, a nossa jornada começa aqui a entender o que são dados. Então, no primeiro momento, o que são dados? Dados são informações que não representam nada, tá? Mas eles são importantes. A gente vai ver que depois, quando a gente agrupa esses dados junto com outros dados, aí eles começam a ser mais interessantes. E o que vem a ser informação? Bom, a informação agora já muda um pouco. A informação são dados com significado. Então, perceba que aqui agora, né? Aqui agora a coisa já muda um pouco de figura. Porque agora os dados, né? Eles têm significado. São dados dotados de relevância e propósito. Então, antes, o que parecia que não tinha finalidade, agora nós começamos a perceber, nós pelo menos armazenamos, guardamos aquilo que tem relevância e propósito para nós. Evidentemente, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: que tipo de dado tem relevância para vocês? E que tipo de dado não tem significado nenhum para vocês? Então, perceba que essa informação ela é importante, porque para uma empresa de gestão hospitalar, evidentemente, os dados, determinados dados, têm uma significância, relevância e propósito para ela. Para uma empresa bancária, um banco, muito provavelmente existem outros dados que são relevantes e que têm significado, tá? Então, a verdade não é a mesma para todo mundo. Né? Aí a gente pode entrar aqui no primeiro momento, a questão da validação das informações, né? Ultimamente, a gente tem visto, e ficou tão evidente a disseminação de informações falsas, não checadas, né? Enfim, principalmente nas redes sociais, que tem sido um terreno bem fértil para esse tipo de disseminação, né? E o acúmulo dessa informação, querendo ou não, essas informações estão sendo armazenadas também. Então, perceba que nós estamos armazenando informações que têm relevância, mas também estamos armazenando um monte de informação que não tem relevância, não tem valor nenhum. E aí, como é que eu faço, então, para separar o que tem relevância e o que não tem relevância? O que é importante e o que não é importante? Bom, eu preciso ter o que a gente chama de alguns filtros, né?
a gente precisa de filtros, né, que permita a gente recuperar dados que interessam para a gente, ok? E aí nós chegamos, o que é um banco de dados, né? O que é um banco de dados? O banco de dados é esse carinha aqui, né? Que a gente vai lá e senta? Não. Banco de dados nada mais é do que uma coleção de dados que estão internamente relacionados, representando informações sobre um domínio específico. Professor, legal. Exemplo. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui né? Vai ficar ruim aqui. Um hospital. Quais são as informações que são do domínio ou de relevância para um hospital? Bom, a gente pode elencar aqui. Paciente, né? Paciente, né? Procedimentos Leitos. médicos. Oi? Médicos. Leitos, né? Leitos. Leitos, né? E por aí vai. A gente vai ficar aqui infinitamente. A gente pode falar, inclusive, de um banco, por exemplo. Um banco. O que interessa aqui para um banco? Cliente. Cliente, né? Eu tenho aqui procedimentos bancários, né? Bancários. Eu tenho aqui agências, né? Agências, né? E vai embora. Perceba que algumas coisas parecem que são iguais, né? Por exemplo, o que é paciente? Paciente é uma pessoa? O que vocês acham? É uma pessoa, né? Cliente também não é uma pessoa? Olha que interessante, né? Então perceba que a gente existem algumas similaridades com isso. Os procedimentos médicos, né, com procedimentos bancários. Então existe alguma semelhança, mas perceba que para cada um deles existe eles não são exatamente iguais. Existe um domínio, né, que é justamente o que a gente está falando, um domínio, né? Então aqui tem um domínio. Peraí. Aqui tem um domínio, certo? Que é relevante para o hospital e que é relevante para um banco, um comércio, um supermercado, tá bom? Então, quando eu vou criar um banco de dados, eu não vou criar um banco, pode até que tenha alguma fundamentação, mas não faz sentido eu criar um banco de dados para armazenar todas as informações do mundo. Isso é muito complexo. Então, eu vou criar um banco de dados para armazenar as vendas de uma loja, por exemplo. Tá? Alguns exemplos, né, mais simples, para a gente tentar abstrair um pouco de banco de dados. Então, a gente tem, por exemplo, uma Bíblia. Ah, professor, mas a Bíblia não é um banco de dados, a Bíblia é um negócio sagrado. Sim, ele é um livro, né? Ele não deixa de ser um livro e ter sua importância muito significativa para muitas pessoas, ok? Mas o que tem? Se a gente pudesse olhar com um pouco mais de cuidado, né? A Bíblia nada mais é do que um repositório, um banco de dados de palavras, de frases, de histórias, né, de passagens. E o que é lá mesmo? O que a gente começou a disciplina falando? Pinturas rupestres, pergaminhos, né? O que é? A Bíblia nada mais é do que isso, só que sintetizado num livro, que está traduzido ou interpretado em vários idiomas, né? E que existem, inclusive, versões diferentes. Tem versões para criança, tem versão para adolescente, tem versão para adulto, né? Então tem um monte, então tem um banco de palavras ali dentro, um banco de caracteres, ok? No sentido bem simplista, tá? Uma lista telefônica, né? Nossa, lista telefônica é coisa velha, mas isso já existiu, ainda tem. Em alguns lugares você acha. O que é uma lista telefônica? É um banco de dados relacionados com o propósito de se encontrar pessoas que têm telefone, né? O controle de um acervo de uma biblioteca. Todos os livros que estão lá armazenados por título, por autor, controle de recursos humanos de uma empresa, né? Os dados relacionados às pessoas que trabalham em uma empresa, tá? Nome, se elas têm dependente, né? Enfim, por aí vai. E aí, né?
E como é que nós chegamos, então? Agora já ficou um pouco mais fácil da gente entender como é que nós chegamos aqui, né? Então, a gente percebe que, através do invento da internet, né, o computador, aí o principal culpado aqui é a internet, né, o computador, entre outros dispositivos atuais, é uma das formas mais comuns de se armazenar dados. Eram os jornais e os livros. Então, antes, a gente só encontrava informação em livros, né? Eu lembro que se você quisesse fazer um trabalho de escola, você tem que procurar em enciclopédia. Hoje não. Hoje eu diria que dependendo do trabalho que você vai procurar, vai desenvolver, a internet é a fonte de busca mais atualizada que tem no momento, né? Porque as pessoas estão publicando artigos, estão publicando estudos e aí vai. Só que aí tem o problema, né? Eu tenho um monte de informações ali que não são verdadeiras, não são fidedignas, e tem as informações que realmente são verdadeiras, relevantes. Como é que eu faço para filtrar isso? Hoje, esse é o grande problema. Antigamente, não. Todos os livros praticamente tinham ótimas qualidades e você meio que usava eles sem dúvida, né? Ah, mas tem aquele livro que era melhor, aquele que era menos melhor. Sim, mas não tinha livro ruim, tá? E qual é o principal objetivo disso tudo? O principal objetivo é conhecimento, tá? Assim como esses exemplos aqui anteriores, é te trazer um conhecimento sobre uma determinada área específica, todo esse o objetivo dos jornais e dos livros era extrair o conhecimento. E o armazenamento dos dados, ele tem o mesmo princípio, tá? Mas por que a gente quer conhecimento, né? A gente até brinca, né? Parece até um clichê, mas a gente está na era do conhecimento. E quem tem informação é a pessoa que será dono, tá? Vai ter o poder de decisão. Bom, conhecimento é poder, a gente já sabe disso. Mas o que dá para fazer com esse conhecimento? Qual a vantagem de ter todo esse conhecimento? E isso aqui realmente é o que faz a diferença. E aqui tem algumas mensagens, tem algumas ideias, né? Com o conhecimento podemos melhorar a nossa vida, né? Veja agora a situação atual aí da pandemia. Sem conhecimento, como é que nós poderíamos desenvolver uma vacina que vai ajudar as pessoas a voltar à sua rotina, né? Por exemplo, imagine se nós não tivéssemos o conhecimento de armazenar gás em bujão, né? Teria que cozinhar na lenha, no forno, na, na lenha, no forno, né? No carvão. Perceba, né? Já pensou se nós não tivéssemos conhecimento para trazer a energia elétrica até o chuveiro, né? Até a geladeira? Então, como é que nós iríamos armazenar os alimentos? Seria algo muito complicado, né? Conhecer o passado é quase prever o futuro, né? Aqui tem um exemplo, né? Veja a moda. Não tem aquela história, essa moda uma hora vai voltar? Uma hora vai voltar. Aí as lojas, né, compram um monte lá de roupa de uma determinada estação, elas guardam no estoque. Aí vira o ano, aí volta a moda. Então, perceba que, como é que eu sei que a moda vai voltar? Porque eu observo o passado, esse passado me aponta o que a gente chama de uma tendência, né? Eu consigo vislumbrar uma possível tendência no futuro. As cores vão ser assim, as cores vão ser, né, mais fortes, mais suaves. Saber o que as pessoas querem e como querem, né? Esse daqui é o que eu mais gosto, né? O que as pessoas querem e como elas querem. Isso é muito importante, porque como é que eu vou saber o que as pessoas vão querer daqui a um ano se eu não sei o que elas queriam ontem, ou o que elas queriam o ano passado? Então, a partir desse processo, eu entendo o que elas queriam e a partir daí eu começo a fletar com o futuro, eu começo a fazer insights. Bom, se as pessoas queriam assim uma camiseta com uma manga 3/4, qual é a chance delas quererem uma manga comprida, uma manga curta? Como é que está indo essa tendência? Então, isso me ajuda a tentar adivinhar o que eu vou vender lá na frente, tá? É uma ideia. Não é algo tão simples assim, mas é por aí que começa. Evoluir com o que já foi descoberto e avançar ainda mais, né? Eu gosto muito disso daqui, dar isso aqui como exemplo, o carro, né? Quando a gente pega lá os carros, né? Aqui fica legal a gente pegar carros, né? Carros.
Você pega, por exemplo, lá, quando começou lá o Ford, né? O Ford T lá, que o Henry Ford lançou, montou. Era um carro, né? Chamado Calhambeque, mas o nome dele é Ford T. Aquele carro, ele nem freio tinha, né? Para você ter uma ideia. E você dava a partida nele mexendo numa manivela que ficava na frente do carro. Hoje não. Hoje nós temos, inclusive, a possibilidade, está quase ali, né? Já existe a possibilidade dos carros elétricos, né? Os carros autônomos que são guiados sozinhos, né? Então, perceba que avançar ainda mais. A própria questão do Uber, né? O Uber é algo muito interessante. O que é o Uber, gente? O Uber é o táxi, né? E qual é a diferença do Uber com o táxi? Então, é um carro, tem um motorista. A diferença básica, gritante do Uber é que o Uber vem até você, o táxi não, né? As primeiras versões do táxi, você tinha que ir até um ponto aonde os táxis ficavam estacionados. Uma segunda versão dos táxis, você podia ligar numa central e chamar um táxi. Hoje não. Hoje, com a facilidade do celular, você aciona o Uber do seu aparelho ali, né? Então, perceba que existe um avanço, mas nem todo o avanço ele é bom para todos. Vamos dar um exemplo aqui de um avanço que criou um determinado problema. Não sei se vocês já ouviram falar em telefonistas. Hoje parece que a gente só vê isso aqui em filme antigo. Telefonista era uma pessoa, né, que trabalhava numa empresa que só atendia telefone. Acredite, existia essa profissão. A pessoa fazia um curso, eu lembro que aqui em Sorocaba existia um curso, num hotel aqui em Ipanema, a pessoa fazia o curso de telefonista. Para atender, era o PABX, né? A pessoa atendia o telefone, pois não, está falando da empresa IFSP, com quem você gostaria de falar? Eu quero falar com o Flávio. Só um minuto e eu vou transferir a ligação. Era isso, tá? Hoje não. O que aconteceu com a evolução e com as novas descobertas? Criaram-se PABX inteligentes, o sistema telefônico foi aprimorado e hoje essa profissão aqui praticamente ela não existe mais. Essa profissão aqui ela não existe mais, entendeu? Então, esse é um viés da evolução que pode acarretar aí uma descontinuação de uma profissão, tá? Então, algumas coisas, né? Alguns exemplos de conhecimento que a gente pode falar um pouquinho aí de forma resumida. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, né? De forma bem simplista. Quantas vezes você foi ao supermercado? O que costuma comprar todas as vezes que vai? Então, toda vez que você vai no supermercado, você vai lá e compra e sai esse ticket aqui do lado, né? Sai esse cupom fiscal aqui, né? E esse cupom fiscal, o que é para você? Esse cupom fiscal é a quantidade de coisas que você comprou. Mas fora isso, a gente tem ali a data, tem o dia, tem o valor total da compra. Então, olha só, imagine como você, como gerente desse supermercado, anotando tudo o que os clientes compram, inclusive nos dias que compram. O que isso nos dá de conhecimento? Bom, basicamente, de cara, isso já diz para mim a rotina. Olha, eu sei que o cliente Flávio, né, ou o cliente número 31, alguma coisa, ele vem aqui todo dia 10. Isso já é uma rotina. Então, se eu parasse só aqui na rotina, isso já seria mais do que conhecimento. Olha, não pode ter nada faltando no dia que meus clientes vêm comprar as coisas. Por quê? Qual é o dia mais movimentado no supermercado? É dia 15? Então, nesse dia, ninguém pode ficar doente, ninguém pode ficar gripado, né? É uma força do hábito, mas enfim, só para ter uma ideia, né? É tão importante esse dia para a empresa que é o dia que ela mais vende, né? Então perceba que isso é conhecimento, isso é informação, né? Fora isso, existe a tendência, né? Qual é a tendência das pessoas migrarem de uma determinada marca de um produto para outro? Então vamos imaginar lá que o supermercado ele tem o produto A, o produto B e o produto C. Como é que você sabe qual é o perfil dos seus clientes? Se eles são clientes que compram o produto A, B ou C?
simplesmente pela quantidade de produtos que você está vendendo. Se você vende mais o produto B, você sabe que os seus clientes estão querendo produtos nessa linha. Então, por que você vai comprar produtos da linha A se você vende mais produto da linha B? Vou investir nos fornecedores de produto B. Inclusive, eu vou brigar com o preço junto a esses fornecedores. Hábitos. Esses hábitos é o seguinte, a pessoa compra refrigerante, compra produtos essenciais, compra produtos supérfluos, material de limpeza, material de higiene. O que é? Quais são os hábitos de compra, né? E outra coisa que vai gerar demanda. Será que hoje o tamanho do meu supermercado ele atende essa clientela? Né? Ninguém cresce à toa, ninguém aumenta um negócio porque um dia acordou na cabeça e falou, hoje eu vou pegar o meu dinheiro que está lá no banco, vou gastar na ampliação da minha empresa. Não, gente. Com base na demanda é que se toma uma decisão. E principalmente a gestão de estoque. Tá? Então, são coisas que a gente pode tirar de conhecimento. Só que todo esse conhecimento aqui, ele vai precisar do que a gente chama de uma gestão. Né? Ele vai precisar do que a gente chama de uma gestão, tá? Vai precisar de pessoas, ok? De pessoas, que é justamente o próximo passo aqui. Mas como é que eu vou organizar tudo isso, Flávio? Porque é muita informação. Para vocês que são aí, não sei se são todos de Itapetininga, eu sei que tem um supermercado do Extra aí. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é o maior hipermercado, eu acho que deve ser o único hipermercado que tem na região aí. Daqui a pouco vai chegar mais. Se tiver mais algum, vocês me corrigem. Mas eu lembro que até março de 2020, foi o último dia, um dos últimos dias que eu fui presencialmente dar aula, que eu me lembro só tinha o Extra, né? Imagine a quantidade de informação de compras que o Extra gera, né? Isso tudo é gestão de informação. Eu diria para vocês o seguinte: se a gente fosse fazer uma análise só olhando o Extra, eu conseguiria dizer para vocês o volume de lixo que as pessoas estão gerando em sua casa. Vocês concordam comigo que se a gente olhasse só o volume de coisas que o Extra vende para os seus clientes, para você, por exemplo, a gente conseguiria ter uma ideia de quanto de lixo que as pessoas estão produzindo? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é possível? Respondam aí no chat aí. Vocês acham que é possível descobrir a quantidade de lixo gerada pela população de Itapetininga só observando, só de forma bem simplista, observando as vendas do hipermercado Extra? O que vocês acham? Sim ou não? Só responde sim aí ou não. Vamos lá, pessoal. Não do total. Sim, observando só o do Extra. Aham, sim. Correto, pessoal. Dá. Só de um mercado, acho que não tem como ver. Sim, não tem como ver de todos, mas se eu olhar só o do Extra, sim, eu consigo. Eu consigo saber a quantidade de plástico, a quantidade de papelão. Mas papelão aonde? Na caixinha de leite longa-vida. Plástico, por exemplo, na quantidade de sacos de arroz. Ou vocês cozinham o plástico junto com o arroz? Não, né? Então eu sei que se eu vender 1.000 sacos de arroz em uma semana, e vamos chutar aqui que cada saco de arroz pesa, sei lá, 10 gramas, é só multiplicar 10 por 1.000, né? O que eu vou ter? Eu vou ter aí 100 quilos, né? Porque é gramas, né? Vou ter 100 quilos de plástico, se não errei na conta. O cara tá comprando tantos... Você percebeu aonde que eu tô chegando? Para onde que o conhecimento, o volume de informação vai levando a gente? A gente vai levando para isso. E a gente começa a pensar, né? Porém, o grande problema hoje é como lidar com toda essa informação. Como transformar ela em conhecimento ou inteligência de negócio. É a mesma coisa, ó. Pensa aqui comigo. Alguém conhece esse carinha aqui, ó? IBGE? O que é o IBGE? Deixa eu refazer aqui, ficou muito grudado ali, ó. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro, né? Instituto Brasileiro.
Peraí. Basicamente, o que eles fazem, quando você vai lembrando aí, o que eles fazem basicamente é um censo, não é isso? É um censo populacional. Nossa, ficou feio aqui esse populacional. Ai, caramba. Populacional, né? Ora, se o IBGE sabe, olha a conta maluca que eu vou falar para vocês e que a gente consegue. Olha o cenário maluco. Se por algum motivo o IBGE foi em Itapetininga, vamos imaginar que o IBGE, por algum motivo, ele sabe o número de homens e o número de mulheres. Ele sabe o número de homens e mulheres. Estou fazendo uma análise bem superficial, tá, pessoal? Não quero entrar no detalhe aqui. Mas vamos imaginar que o IBGE sabe que existe, sei lá, 60% são mulheres e 40% são homens. Ok? Bom, fazendo uma conta de padaria aqui, a gente sabe, de forma bem simplista e superficial, bom, eu sei que a chance de acontecerem casamentos, né? Existe aqui casamento. Casamento entre homem e mulher. Estou pegando só uma parte da história. Não é 100%. Estou pegando só uma partícula da informação. Então, eu estou fazendo uma base bem subjetiva. Se eu souber que tem X homens e X mulheres, então a chance de ter tantos relacionamentos existe um percentual, certo? De casamento. Com base nesse percentual de casamento, eu posso, então, imaginar que cada casal tenha um filho. Sabendo desse número, eu posso estimar quantas creches eu vou precisar no próximo, sabendo que as pessoas talvez demorem em média de 2 a 4 anos para ter o primeiro filho. Olha, nem sei se é essa a realidade, mas vamos imaginar isso. Sabendo que elas demoram de 2 a 4 anos para ter um filho, eu posso estimar então que daqui 2 anos eu vou ter uma população de crianças e que essas crianças vão precisar de creche. E que depois, em um determinado X de anos mais para frente, essas crianças vão precisar de escola. Ou seja, então, apenas observando aqui o IBGE, eu consigo saber o número de coisas. E pior ainda, se eu descartar essa situação, se eu souber o número da minha população, eu consigo saber a quantidade de médicos que eu vou precisar para minha cidade, a quantidade de leitos que vocês falaram um pouquinho antes ali, a quantidade de hospitais, e por aí vai, gente. E por aí vai, por aí vai. Então perceba que a informação, ela está aí. Por que a gente não sabe, então, né? Na verdade, não é a gente que não sabe, é que algumas pessoas não querem saber, tá? Então, eu preciso conhecer essas informações para extrair conhecimento ou inteligência. E para isso, eu preciso armazenar, eu preciso organizar, filtrando, analisando em tempo real, tá? Vocês entenderam o meu ponto de vista? Tá? Existem várias situações que a gente pode discutir aqui, tá? E da onde vem toda essa informação, Flávio? Da onde vem tudo isso? Da onde que essas informações podem vir? Bom, elas podem vir de diversos lugares. Por exemplo, a internet. Então, quando você acessa o seu Facebook, você curte alguma coisa, você acessa o Instagram e você sobe uma imagem ou coisa e tal, qualquer atividade sua está gerando informação. Não é assim que os influenciadores, né, eles ganham dinheiro em cima disso? Quanto mais pessoas olharem os produtos que eles estão ali, mais negócios eles podem fomentar dentro de uma determinada economia. Esses dias eu vi até um negócio curioso, né? Eu estava assistindo uma revista de sábado na Globo esse final de semana e eles foram para uma cidade chamada Quatá. E cada dia eles descobrem uma coisa nova. E tinha uma mulher lá que ela era uma influenciadora digital, mas ela influenciava as pessoas a fazer crochê. Muito legal, achei muito bacana, porque eu não sabia que isso existia, né? E a gente percebe que na internet tem tudo, e as pessoas estão gerando novas informações. Lembrando que aqui ainda nós não estamos qualificando se essas informações são boas ou ruins. O fato é que nós estamos inundando a internet de informação. As redes sociais, né, é outra coisa gigante, é como a gente falou. Toda vez que você manda uma mensagem lá
no Face, no Twitter, né, no WhatsApp, você está gerando informações. Acredite, compra à vista e crédito também gera informação. Então, já viram às vezes que na reportagem, um telejornal fala assim, as vendas à vista aumentaram 30% no último semestre. Da onde que veio essa informação? Ué, através de um banco, o banco divulgou que, sei lá, o Banco Bradesco divulgou que as operações de compras dos seus clientes, 80% foram à vista, os outros 20% foram a crédito. Aí pega o Banco Itaú, vê também, aí se chega que, olha, o pessoal está comprando bastante à vista, ou o pessoal está comprando bastante a crédito, né? Financiamento é outra coisa simples também, é só saber, por exemplo, os financiamentos que estão sendo feitos, carro, venda de geladeira, fogão, TV e por aí vai. Olha só, notas de provas. Quando vocês fazem avaliações, e independente das notas, espero que sejam todas boas, né? Que vocês tiram, porque não é o professor que dá a nota, é o aluno que tira a nota, é ele que estuda para obter aquela nota. E isso gera informação. Então, quando a diretoria da escola quer olhar como é que está indo os alunos, ela vai lá ver as melhores, as piores notas, como é que está indo, se não está indo. Artigos, né? Científicos, jornalistas, internet das coisas. E, cara, a gente pode ficar aqui um ano falando de tantas fontes de informação que podem gerar dados, né? Para que a gente possa construir um conhecimento. E qual é a importância dos dados atualmente? Bom, lá, o pessoal colocou aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Obrigado, Vinícius. Tem hora que o professor falha também. A importância dos dados atualmente. Vocês já entenderam que existe uma grande importância, né? Então, segundo a SoftTime, né, uma empresa aqui, ó, o Brasil, né, elencou alguns itens para se levar em conta a respeito dos dados. Então, vamos pensar aqui, ó. O armazenamento permite análise e cruzamento de dados. Então, eu consigo fazer algumas análises e tomar algumas decisões. É possível reduzir os custos em geral. Então, sabendo que eu tenho uma coisa que está sendo muito utilizada, eu posso, de repente, pensar em otimizar ou melhorar, aumentar a tecnologia para que isso fique mais adequado, o processo de produção fique mais inteligente. O público-alvo é atingido mais eficientemente. Se você não sabe qual é a preferência das pessoas, você vai mandar conhecimento para todo mundo. Você vai mandar conhecimento para todo mundo, né? E se você sabe quem é o seu público-alvo, você agora não manda para todo mundo, você só manda para quem interessa, né? Há mais proteção e segurança. A partir do princípio que eu conheço, a partir de históricos, quais são as ameaças, eu posso ser o que a gente chama de preditivo, né? Ou seja, não ser reativo, adivinhar o que vai acontecer e me precaver dos problemas que podem ocorrer, tá? É como a gente coloca um destino no GPS. Eu vou seguindo ele. Tudo bem que às vezes a gente pode encontrar uma surpresa no meio do caminho. Mas antes do GPS, muitas pessoas se perdiam. O GPS é uma facilidade nesse sentido. Então, olha a importância, né? Tomada de decisão se torna mais rápida e assertiva. O armazenamento oferece a oportunidade de aproveitar vantagem competitiva, né? Eu tenho aqui também o crescimento da atividade econômica é favorecido, tá? Então, existem coisas que... Então, a importância do conhecimento, né, da informação, ela é muito relevante. Então, a gente pode pegar, por exemplo, imagine um aluno, né, de uma escola privada, sei lá, uma escola particular, que o pai e a mãe querem obter um desconto maior na mensalidade. Você acha que o diretor vai... tá aqui um desconto. Lógico que não. O diretor vai querer saber o que esse aluno faz, quer saber quais as notas dele, quer saber se ele nunca teve problema. Se não, por que eu vou dar desconto para um aluno que é urucubaca? Né? Vou dar desconto para quem realmente merece. Tá? Então, a tomada de decisão. E aí, dentro desse cenário, a gente precisa elencar, então, quem são os usuários, né, que estão envolvidos nesse processo. Então, a gente tem os administradores de banco de dados, os chamados DBAs, né? Os chamados DBA. Ele vai gerenciar o recurso, ele é responsável
pelas autorizações de acesso, né? Ele determina os requisitos e é o responsável pelo tempo de resposta. Então, o DBA é um cara muito importante aqui nesse processo. A gente tem aí os projetistas de banco de dados, que é o nível, né? A gente vai ameaçar um pouquinho o DBA, a gente vai falar bastante coisa aqui a nível de DBA e vai ficar bastante concentrado aqui na questão do projeto de banco de dados. Então, a gente vai identificar os dados, determinar as estruturas, criar um projeto e vai desenvolver algumas visões, né, que a gente chama, para atender alguns determinados critérios da pesquisa do banco de dados. E, basicamente, o usuário final, são as pessoas que vão usar o banco de dados depois que você projetou. Então, a gente tem aqui, por exemplo, caixas de banco, operadores de caixa uma loja, e tarará, né? Existem também os usuários um pouquinho mais avançados, né? Existe ainda os analistas de sistemas, programadores, né? Que fazem solicitações, implementam, e assim vai. E aí, ó, o que tem para trabalhar na área de banco de dados? A área de banco de dados é muito ampla, né? Então, a gente tem, por exemplo, profissionais da área de data science, né? Para aqueles que desejam manipular, processar, aqui é o que a gente chama de escovar bit, né? Pegar todo um montante de informação que está vindo e tentar organizar ela para que ela tenha um significado. Existe uma especificação do Data Science que é para negócios, que daí é voltado especificamente para inovação e desenvolvimento de atividade econômica, né? Aprendizado de máquina, como é que um caminhão, né? Como é que um caminhão dirige sozinho, sem como é que um carro dirige sozinho. Então, eu preciso ter eu preciso coletar as informações em tempo real e processar essas informações em tempo real para que ele possa virar na curva, acelerar, frear, né? É como perguntar para vocês, como é que o computador sabe a diferença de uma bola atravessando na frente dele e a diferença de um cachorro e de uma pessoa, né? Como é que o computador vai frear de forma mais brusca para uma pessoa? Como é que ele vai frear de forma mais leve quando for uma bola? Que tem aquele velho ditado, né? Atrás de uma bola sempre tem uma criança correndo, né? Para quem dirige, né? Eu lembro dessa informação na aula de trânsito até hoje. E basicamente as ciências de dados, né? Tratar dados de diversas fontes. Então, pessoal, basicamente era isso que eu e a professora Amanda queria passar hoje aí para vocês. Deixa eu pegar aqui, parar aqui um pouquinho e voltar aqui com vocês. Ok. Vocês estão me vendo? Tá. Beleza. Então, meus queridos, era isso o que a gente tinha para falar para vocês aí hoje. Então, dentro desse cenário aí, de bastante coisa, a gente começa por aí, tá? É um breve conteúdo realmente. A gente começa falando um pouco desse cenário para a gente também se situar, e aí a ideia é a gente construir durante esses 2 semestres, esse ano letivo, dentro desse atual cenário, a gente construir um banco de dados, entender as suas particularidades e as suas funcionalidades, tá? Alguma coisa que a gente apresentou aí para vocês, ficou com dúvida? Tá digerindo bem, tá certo. Né? Lembrando que eu vou subir a aula, né? Depois eu vou subir essa aula lá no Moodle, dá para assistir ela depois, né? Mas se tiver alguma coisa que quer perguntar e ficou meio nebuloso, fale. Tá me escutando? Opa, agora você voltou, Amanda. Foi? Agora você voltou. Então, Seja beivindo. Olá. Tá e aí, certo. pessoal, tudo bom? Ó, comprometido aqui pra vocês. Não beija, não. Ó quem tá aqui. Nossa, deixa eu tirar esse efeito aqui, senão não dá pra ver. Foi esse aí que comeu o fone que você tava falando? Não, é esse foi aí? o gato. Foi o gato. É cachorro ou é cachorra? É cachorro. Ah, legal, olha. Aí, dá um oi lá, Foquinha. Que legal. Bacana. Então tá certo. Pessoal, então, sem dúvidas, Amanda, aproveitando que você está aí agora, voltou aí, você quer falar alguma coisa, quer complementar alguma coisa aí que foi colocado?
Ganhou o dia. Ah, o que eu saiba só, gente. Então tá bom. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui que já está quase na hora do almoço, e assim como muitos de vocês, eu também estou dando aula aqui na mesa do almoço, né? Daqui a pouco estão me expulsando eu daqui. Valeu? Então, olha só, foi muito legal falar com vocês, né? Apesar de a gente estar nesse cenário aí um pouco isolado, mas qualquer dúvida, nunca mande a dúvida só para mim ou só para Amanda. Coloca os dois no e-mail, tá bom? Coloca os dois. Assim, quem vê primeiro responde, tá bom? E então vamos encerrar por aí, não tem mais nenhuma dúvida. Daqui a pouco eu estou subindo a aula lá. Tchau, tchau para vocês. Bom resto de dia, tá bom? E ótima semana aí pra gente. Valeu? Tchau, gente. Ótima semana. Até semana que Tchau, vem. até mais. Tchau. Eu vou encerrar aqui a ligação, a gravação. Não esqueça de registrar a presença de vocês, tá? Depois vocês fiquem de olho lá se tá com falta. Se tá com falta, depois puxa a